Shalom, Lecolam. Shalom, paz, profundidade intensa a todos. Aqui quem está falando é o Rav Eládico e nós vamos falar hoje sobre o período das 3 semanas. Existem 3 semanas no ano que são de muita atenção e aflição para o povo de Israel. Por que para o povo de Israel? Porque os Bnei Israel, eles estão atentos a tudo que Hashem, o Eterno, nos coloca como sinais, como acontecimentos. Então, nós estamos próximos de um período muito importante, que é o Shiva Asar B'Tammuz, que é o dia 17 do mês de Tammuz, onde nós fazemos um jejum. Esse jejum, ele é um jejum muito importante e ele acontece durante o dia. Então, de 6 horas da manhã, assim que o sol nasce, até as 5:30 da tarde, já que estamos no inverno, é o período em que você se apresenta para o Eterno com um tom de arrependimento. E a partir desse 17 de Tammuz até as 3 semanas, que vai cair exatamente no mês seguinte, que é o dia 9 de Av, nós estamos proibidos de gerar contentamento, dizem os nossos sábios. Então, você não pode, nesse momento, casar-se, porque o casamento é um contentamento. Você não pode comprar um bem que vai lhe trazer muita felicidade, como um carro, uma casa, ou algo que você estava esperando muito. Adie. Eu vou tirar férias nesse período. Adie suas férias, porque é um período que nós chamamos de semi-luto. Então, no semi-luto, ou seja, que é o luto, né? O luto judaico específico é muito respeitoso. E o semi-luto, ele segue um quase luto, né? É uma forma mais amena do luto. Então, nada que você vai gerar muitas alegrias nesse período. Então, em muitas kahal, em muitas comunidades, nós encontramos o quê? Pessoas que não comemoram festividade de casamento, não comemoram uma determinada alegria nos negócios, não ouvem música alta, alguns nem música ouvem nesse período, falam-se pouco, evita-se o trabalho, diminui-se a quantidade de horas de trabalho e há sempre aquele clima respeitoso, aquele tom um pouco mais solene. Esse 17 de Tammuz, o que aconteceu, Rav, nesse período? Bem, no dia 17 de Tammuz, que é o 17º dia do mês de Tammuz. Esse nome Tammuz, só para pontuar, ele não aparece no Tanar, não aparece na Torá, porque apenas alguns meses foram dados nomes. Os demais meses, quando eles aparecem com o seu codinome digital, ou seja, por dígito, não digital do digital de hoje em dia, mas por dígito. Então ele aparece como o 4º mês. Mas como os Bnei Israel fizeram uma incursão em Bavel, foram escravos na Babilônia por 70 anos, eles conheceram uma deidade chamada Tammuz, uma espécie de santo daquele povo de Babilônia. E era um santo menor, não era um santo assim grande, com grandes poderes e tal, era um santo, tipo um santo bebê, digamos assim. Então, Tammuz, o mês de Tammuz, ele é tão marcante que ele associado ao aspecto negativo, ele é ruim, mas não péssimo. Tá? Então, ele é um ruim de menor proporção, você entende, né? Em menor proporção. Então, ele ganhou-se esse apelido lá em Bavel, na Babilônia, de Tammuz, ou seja, o 4º mês passou a ser Tammuz, porque é um mês ruim, ou seja, que aconteceram várias coisas ruins, mas
não tão trágicas quanto aconteceram em outros meses, por exemplo. Então, ele é associado a Tammuz por conta disso. Não tem nenhuma associação idólatra, não tem nenhuma questão nesse contexto, mas é para lembrar. Então, é uma questão nesse aspecto. E ali naquele momento, o que houve? Houve o acontecimento do dia em que as muralhas de Jerusalém caíram. Olha só que situação. Cair a muralha de Jerusalém não é bom, não é nada bom, diga-se de passagem, é bem ruim. Porém, não era a cidade, foram as muralhas. O que nós temos hoje das chamadas, o que nós temos hoje daquele aspecto, não das muralhas, nós temos um pedaço do muro do Beit HaMikdash. O que é o Beit HaMikdash? É o templo sagrado em que o Eterno criou, colocou isso na visão de Davi, e eu sugiro que você entre em contato conosco para fazer o curso sobre David HaMelech, o rei Davi, um curso profundo. Esse é um curso pago, um curso remunerado, que qualquer pessoa pode fazer, os membros da Kahal, a Isha Sinai, os associados da Is Brasil, os judeus, os cabalistas, obviamente precisam estudar David HaMelech, e também os não-judeus. Nós temos no nosso canal no YouTube, por exemplo, nós temos vários associados que são de outras religiões, estudantes, ateus e inclusive cristãos. Nós temos pessoas de diversas linhas e que querem aprender um pouco mais. Então, minha sugestão é você nos procurar para fazer o curso de David HaMelech, tudo sobre David HaMelech. E ele, conhecendo David HaMelech, você vai entender por que ele foi escolhido para receber a visão do Beit, do templo sagrado. Esse Beit não pôde ser construído por ele precisava de mais tempo de purificação e ele não tinha mais tempo em Malhut, ele tinha um tempo curto de vida. Não um tempo curto de vida, ele viveu 70 anos e, segundo os nossos profetas, é o tempo médio do homem comum. Mas pela envergadura espiritual de David, o rei de Israel, David HaMelech, ele deveria e poderia viver mais tempo, ok? Então ele não viveu mais tempo. Yitzhak, por exemplo, viveu mais de 100 anos, Yaakov mais de 100 anos, Sará mais de 100 anos, ok? Avraham mais de 100 anos. Olha só quantos personagens importantes. E Davi, ele precisou cumprir o tempo dele, o tempo que Hashem deu para ele de 70 anos de vida, mas ele, para executar o plano específico de construir o Beit, construir o templo, ele precisava de mais tempo de vida. Como ele não tinha, ele passou isso, o Eterno passou isso para o primogênito dele com Betsheva, que é o Shlomo, que tornou-se, obviamente, um rei, o Shlomo HaMelech, conhecido popularmente em língua portuguesa como Rei Salomão. Alguém já deve ter ouvido falar desse rei muito sábio, né? Rei Salomão. Então, Shlomo, filho de David HaMelech, foi quem foi eleito e foi purificado espiritualmente para receber as visões de como deveria construir esse Beit, o templo sagrado. A primeira forma foi apresentada a Moshe Rabbeinu, obviamente a primeira e a segunda forma, né? Porque Moshe Rabbeinu ele falava com o Eterno face to face, né? Ali face a face, é muito forte. Então, primeiro foi o Mishkan para Shlomo HaMelech, para Moshe Rabbeinu, e para David HaMelech e Shlomo HaMelech, o Beit, o templo sagrado. Então houve o primeiro templo. Por conta de várias questões que não cabe aqui, o templo não cabe aqui falar, né? O templo foi destruído e o povo foi escravizado por 70 anos.
Daí o que aconteceu a partir? Houve a preparação do segundo Beit. E como o Eterno, ele se comunica através de questões numerais, o Eterno gosta de matemática. E eu sempre digo, se você não gosta de matemática, você não gosta de Hashem, porque Hashem gosta de matemática. Ele se comunica conosco por meios da matemática, por meios de códigos. Ele gosta de pessoas inteligentes, pessoas que estudam. Aquele inapto, aquele sem estudo, aquele sem vontade de estudar, aquele que não gosta de matemática, ele está sempre abaixo da energia do Eterno. Então, ele se comunica muito conosco com o número 3, com o número 7, com o número 10. São números chamados de cabalistas. Então, se houve o primeiro Beit HaMikdash, o Beit, o templo, vai haver o segundo Beit e vai haver o terceiro Beit. E esse período que nós estamos, de 3 semanas, que começa agora dia 9 de julho, anota aí, 9 de julho, até 30 de julho, é um período que você deve diminuir as suas atividades, você deve diminuir a sua alegria, diminuir o seu contentamento, para que você possa começar diante do Eterno um caminho de arrependimento, para que Ele possa trazer logo a era messiânica. E o que é a era messiânica? A era messiânica é o período onde nós vamos receber Davi, o novo rei de Israel, e aí nesse período a idolatria vai acabar. O que vai acabar? Vai acabar a idolatria, de modo geral, que é essa questão, essa necessidade do homem moderno criar um intermediário, um interlocutor, um advogado, um intercessor do homem para com o Eterno. E isso existe na religião budista, que é no caso Buda, no Krishna existe isso, no cristianismo existe uma série de politeísmo ali, que é o Espírito Santo, que é uma falsidade, uma mentira, e Yoshki, que é o Torraish, que os cristãos conhecem como Jesus de Nazaré. Então isso aí não é conexão, isso tudo é idolatria pesada mesmo. E aí o que acontece? E depois vem a androlatria, que é um segmento. Nós temos também um outro curso que fala sobre idolatria, um curso específico chamado de Avodat Zarah. כל הכהנים בכו בגיון גדול, זה היה גילמה שכיסתה פנים, העם של אלוהים היה עצוב עצוב